Turma, hoje vamos falar do dólar forte lá fora, né? Que é um trade que tem causado muitas viúvas, principalmente entre os críticos recalcitrantes dos Estados Unidos, os criptotópicos turrões e os especialistas de redes sociais, que sempre creem que vai haver uma derrocada final do dólar iminente. E nada disso tem acontecido, ao contrário. Luan, manda aí. É isso mesmo, Hélio. A moeda norte-americana se valorizou 15% em relação ao euro e 21% na comparação com a libra esterlina. Apenas real e o peso mexicano se valorizaram em relação ao dólar neste ano. Isso está acontecendo porque o mercado financeiro está cada vez mais preocupado com a luta entre o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, e a inflação, acreditando que esse embate pode levar a uma nova crise global. A casa de análises Davis elevou para 98% sua tradicional probabilidade de recessão global, um dos maiores níveis da história. Além disso, o Banco Central americano está mais firme no aumento das taxas de juros quando comparado com bancos centrais de outros países, como o Reino Unido, a China e o Banco Central Europeu, o que contribui para atrair maior fluxo de dólar para o país. Diante desse cenário, investidores buscam segurança e migram recursos financeiros para ativos em dólar. Esse movimento endossa um movimento que já tinha acontecido desde a pandemia da Covid-19. Atualmente há quase 5 trilhões de dólares alocados em ativos de fundos no mercado monetário nos Estados Unidos. Afinal, quais as perspectivas a partir de agora? Para conversar sobre o assunto, Linha de Fogo dessa semana recebe Fernando Urich, Head de Educação na Liberta Investimentos, mestre em Economia pela Universidade Rei Juan Carlos e autor do livro Bitcoin, a moeda na era digital. Tudo bom, Luan? É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Então, Fernando, com o aumento da taxa de juros, o medo do mercado é de nós termos uma nova recessão global. É um remédio amargo que precisa ser tomado para se contrapor ao exagero de políticas acomodatícias no passado? Olha, é um cenário que o mundo não imaginava que nós fôssemos passar, quase nenhum economista, investidor, analista, que chegaríamos a esse nível de juros. O que acontece é que o mundo passou por 13 anos praticamente de juros muito estimulativos, essas medidas extraordinárias de bancos centrais injetando liquidez, comprando ativos, criando trilhões de dólares, mais que dobrando base monetária das principais moedas do planeta. E quando veio a pandemia, foi um choque externo que preocupou e assustou, especialmente as autoridades monetárias, e eles acabaram exagerando ainda mais na dose. Se o mundo já vinha estimulando, com a pandemia foi uma hiperestimulação. E agora o que a gente está vendo é resultado dessas políticas. Claro que tivemos choques de oferta, algum problema de gargalo nas cadeias de suprimentos, é verdade. A crise energética, especialmente na Europa, também agrava a situação, mas a gente não pode esquecer o grande estímulo monetário e fiscal no pós-pandemia. E o resultado é essa inflação, e agora o Fed, junto com os outros bancos centrais, eles estão correndo atrás do tempo perdido, ainda estão atrás da curva, e por isso aumentam as taxas de juros em patamares não vistos em muito, muito tempo. E a grande questão agora é saber até onde eles vão. Ninguém tem essa resposta, mas eu diria que o mercado segue esperando a chamada pivotada do Fed, isso é, quando o Fed joga a toalha e diz, não, tudo bem, não vamos mais subir juros, deixa como está, já está ok. Isso não vem acontecendo. E a cada reunião do Fed, o mercado refaz as suas projeções, e eu acho que o fim dessa história de aperto monetário a gente não viu ainda aonde vai parar, e eu acho que vai ser um pouco mais alto do que o mercado espera. Na sua opinião, o Fed foi negligente, mas qual a sua perspectiva para as próximas reuniões do Banco Central americano? A perspectiva vai ser de aumento, ele ainda está na sua rota de aumentar juros. Para ele parar de aumentar juros e depois reduzir juros, ele precisa ver uma redução da inflação ou claras evidências de que a inflação está indo de volta à meta de 2%.
O Jerome Powell ele tem reiterado isso em todas as suas reuniões, em todos os discursos, em todas as entrevistas, e ainda assim o mercado não está acreditando. Ele tem cumprido com a sua palavra e eu acho que ele vai seguir cumprindo. Então, próxima reunião é mais aumento de juros. Na reunião seguinte, que vai ser a última, seria em dezembro desse ano, possivelmente mais um aumento residual de juros. Ô, Fernando, essa queda no mercado de ações e ativos, na sua opinião, já está antecipando essa recessão econômica ou muito provavelmente a gente ainda vai ver mais quedas na bolsa, um aumento ainda maior no dólar e uma queda ainda maior no preço das commodities que já tem acontecido? Pô, são várias perguntas que se eu soubesse a resposta de todas eu ia ficar bilionário. Ah, é difícil fazer essas previsões, né? O que eu diria é que juros ainda vai subir nos Estados Unidos e no restante do mundo. A recessão está chegando, é cada vez mais próxima. Na Europa ela é iminente, se é que já não estamos em recessão em várias economias. Nos Estados Unidos fica cada vez mais provável. Isso está diminuindo lucros das empresas. O mercado começa a revisar a lucratividade das empresas. Então, são todos ventos contrários para a Bolsa de Valores. Imaginar que nesse cenário as ações vão seguir subindo, para mim é uma aposta muito arriscada. Então, eu continuo achando que não vimos o fundo dessa correção ainda no mercado acionário, especialmente o americano, que é o que tinha andado mais nos últimos anos ou na última década. Com relação a commodities, a gente tem um cenário um pouco mais complexo, porque em tempos de recessão, as commodities costumam sofrer, especialmente energéticas, as industriais também, aqueles metais base, sofrem até mais, porque são mais cíclicas. Mas a gente tem um cenário agora que é o problema da guerra na Europa, entre Rússia e Ucrânia, o choque de petróleo, gás natural, esse subinvestimento que houve no setor de combustíveis fósseis como um todo, na quase última década, talvez nos últimos 5, 7 anos, cujos resultados estão chegando agora na forma de insuficiência na capacidade produtiva de commodities essenciais para a economia. Então, por mais que nós estejamos entrando numa recessão, o petróleo está entrando em recessão com quase $90 o barril do Brent. Não é um número normal para uma recessão, deveria até estar bem abaixo disso, mas não está por conta desses problemas estruturais de commodities energéticas. Então, por mais que possa haver alguma queda de commodities, eu não imagino uma queda tão forte como foi lá em 2008, que o petróleo chegou a cair abaixo de $40, se eu não me engano. Fernando, o Fed está subindo as taxas de juros num ritmo mais acelerado e antes dos demais bancos centrais. Isso é uma das explicações pelas quais o dólar está tão forte. A gente está vendo o que está acontecendo com o Ien, que está tendo intervenção no mercado de câmbio para segurar a queda. A gente está vendo o que aconteceu com a Libra, que atingiu o ponto mais baixo da história de todos os tempos. E eles seguem complacentes, esperando a próxima reunião do Copom deles lá para ver o que vai fazer, se vai subir os juros ou não. Qual a tua impressão sobre essa atitude desses demais bancos? Será que eles não entendem que quando a taxa de juros em dólar sobe de uma forma tão aguda e tão rápida, eles precisam acompanhar ou sofrer como eles vêm sofrendo agora? Vamos começar pelo Banco da Inglaterra. Eu acho que no caso do Banco da Inglaterra, eles estão sendo complacentes, sim. O Banco da Inglaterra talvez não tenha se dado conta de como mudou o jogo. E, como você falou, a menor taxa de câmbio da Libra em toda a história, com o dólar que remonta a 1791, quando o dólar passou a ser moeda oficial dos Estados Unidos. Agora, nos outros países é um pouco diferente a história, porque se você olhar para a União Europeia, aí também tem a questão do fiscal lá e da própria integridade da União Monetária, porque se há algum problema maior, o que eles estão chamando agora de, como é que eles chamam, o problema de transmissão da política monetária, se a taxa de juros da Itália dispara muito mais do que a taxa da Alemanha,
a Itália começa a ter problema de rolagem da sua dívida. Então o Banco Central tem que ir lá intervir, o Banco Central Europeu. Então ele sabe que ele tem a pressão do dólar, mas ao mesmo tempo ele tem a pressão interna de adequar, acomodar as necessidades fiscais dos países da zona do euro. Então ele tem que subir os juros, mas não tanto, e ao mesmo tempo tem que evitar que o juro de um suba mais do que o do outro. O Banco Central Europeu tem um grande pepino na mão. E como a gente falou, o dólar vai seguir subindo os juros, azar das demais moedas. Então é um problema diferente comparando com o Banco da Inglaterra. No caso do iene japonês, é parecido ao Banco Central Europeu, porque lá a gente sabe, né, o Tesouro do Japão tem cerca de 250% dívida PIB. E eles estão conseguindo refinanciar essa dívida com juros quase em zero pelos últimos 20 anos. E você deve se lembrar, Hélio, pelo menos desde 90 e poucos, que o Japão alguma hora vai quebrar e que o Banco Central vai ter que subir juros, e o famoso JGB, que acabou ficando conhecido como o trade fazedor de viúvas, o Widowmaker Trade, que era shortear, apostar contra o tesouro japonês de 10 anos. Até hoje não deu certo esse trade. Talvez finalmente vai dar, mas ainda não deu. Só qual é o problema para o Banco do Japão? Ele está vendo também a sua moeda depreciar. O iene das moedas de reserva é a que mais se desvalorizou no último ano, mais de 20%. Para uma moeda de reserva, é a segunda mais importante do planeta, isso é muita coisa. É o menor valor desde 98. Nessa semana, o Banco do Japão, aliás, na semana passada, fez a primeira intervenção no câmbio que não fazia desde 98. Porque ele quer segurar o juro do Tesouro de 10 anos, ele colocou um teto, 0,25%, não pode subir disso. E ele promete injeção de dinheiro infinita. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer ver a moeda se depreciar demais. Só que alguma hora algo tem que ceder. As duas coisas ele não vai conseguir segurar. Eu acho que a aposta é que o juro ele vai ter que liberar alguma hora, porque senão o iene vai seguir se desvalorizando e pode entrar numa rota de forte desvalorização. Só que lá, 250% de dívida PIB, como é que isso afeta o Tesouro do Japão? Eu não sei, mas realmente são 3 zonas monetárias com problemas complexos, mas acho que Japão e Europa, talvez até a Europa seja mais difícil por conta da diversidade de países, de cultura e de regimes fiscais também. Desse something's gotta give, né? Algo tem que ceder, é gozado, porque com os juros baixos, com as injeções monetárias, os caras não estavam tendo uma opção de graça, né, Fernando? Cara, tudo que aparecia, seja nos Estados Unidos ou nos outros países, tudo que aparecia de problema, vai lá e injeta, porque não estava dando outros problemas. Da mesma forma como no Japão e na Europa, eles estão entre the rock and the hard place, né? Estão entre a cruz e a espada, porque, poxa, se ele aumenta a taxa de juros, pode dar um problema fiscal. Se ele abaixa a taxa de juros, se ele mantém a taxa de juros, a inflação o come, eles têm que tomar uma decisão do que eles querem da vida. Mas nos Estados Unidos também, a gente possivelmente vai ver isso um pouco mais para frente. Porque não só do lado fiscal, mas também do lado de uma eventual recessão, que todo mundo julga que se eles continuam subindo a taxa de juros, vem uma recessão, e aí, afinal, o que eles vão fazer? O mercado deve estar imaginando assim, vamos botar o Fed na parede para ver se eles realmente acreditam nessa coisa antiquada de combater a inflação. A gente já sabe, esses jovens aí que nunca viram um ciclo de alta de juros, nunca viram. Que dirá juros positivos? Não, que história é essa? Essa bobagem. Inflação é uma bobagem passageira, que não acontece nada, né? Ninguém entende nada do que aconteceu nos anos 80 no Brasil, 70 nos Estados Unidos. Como é que você vê essa confusão toda? Ele não, é exatamente isso. Eu acabei falando só do Fed antes e dando a entender, talvez, que ele pode subir os juros e é tranquilo, não tem maiores problemas, mas é exatamente como você colocou. Os Estados Unidos também têm um enorme de um pepino fiscal, porque lá a dívida PIB também aumentou muito, especialmente no pós-pandemia, cerca de 130% dívida total sobre o PIB da economia americana, que é o maior nível desde a Segunda Guerra Mundial, até superou a Segunda Guerra Mundial, sendo que agora estamos em tempos, teoricamente, de paz. Não é tão simples subir juros assim, e os efeitos dessa alta de juros que chegou praticamente toda a curva americana, desde os vencimentos mais curtos até os mais longos, está ao redor de 4%.
a gente não viu ainda esse efeito bater de fato no fiscal americano e resultar em déficit maior. Isso começa a acontecer, porque há um período, a rolagem, emissão de nova dívida, até que realmente esse aumento de juros resulte em gasto com juros maior pelo Tesouro americano. Isso vai acontecer. Da mesma forma, esse aumento de juros para muitas empresas e até para instituições financeiras, ele é terrível, porque pela famosa marcação ao mercado, significa que os bancos têm que ir lá registrar no seu balanço o valor real dos ativos que estão sendo negociados no mercado. E com essa alta de juros, repentina como foi, está sendo intensa, isso significa que o preço dos ativos que eles estão carregando na carteira caiu bastante. Então é prejuízo não realizado enorme. O tamanho desse prejuízo, a gente não tem ainda uma real dimensão, até porque a única medida que a gente conseguia ver no agregado, o Fed parou de divulgar cerca de 3 meses atrás. Mas esse é um problema também que ainda não chegou. A questão é, apesar desse gasto fiscal maior por conta do aumento de juros, apesar de uma quebradeira que possa dar em empresas ou até em instituições financeiras, será que o Fed vai comprar essa briga e seguir com juros em alta e mantendo o patamar mais elevado para conter a inflação? Eu diria que 2 anos atrás eu teria dito que o Fed jogaria a toalha. Hoje eu revejo minha posição porque a inflação nesse patamar, ela realmente tem o potencial de minar a credibilidade do Fed e até a própria confiança na moeda americana. Então, eu acredito que o Fed vai se manter nesse curso de aumento de juros e mantê-lo lá nesses patamares até realmente ter a tranquilidade que a inflação está sendo controlada. Antes disso, eu vejo o pessoal no mercado falando, não, até quebrar alguma coisa e o Fed para. Eu não tenho essa certeza. Talvez vá quebrar alguma coisa e o Fed não vai parar. De acordo. Fernando, para encerrar, um fator que é tão importante quanto a alta de juros é o que está acontecendo com o balanço do Fed, né? E a gente sabe que tem tido nos últimos anos a questão das compromissadas deles lá, os reverse repos, que estão no nível de 2 trilhões de reais. E agora em setembro acho que chegou no nível máximo do quantitative tightening, ou seja, o Banco Central está forçosamente diminuindo o seu balanço, né? Agora, tem esses 2 tri de compromissadas que podem ser liberadas para o mercado. Tem a questão também da conta do Tesouro Nacional, que dependendo dessa coisa que você está falando do Tesouro levantar dívida, pode ser contracionista também. Para onde você acha que vai o balanço do Fed? Você acha que isso vai potencializar o aumento da taxa de juros ou ele vai suavizar o aumento de taxa de juros? Entender como o Fed hoje funciona é bem mais difícil do que a sua forma de fazer política monetária pré-crise financeira de 2008. E o que você descreveu, Hélio, é exatamente o que eu digo que é quase que a bipolaridade da política monetária do Fed, porque ele injetou tanta liquidez, comprando tantos ativos, foram trilhões de dólares, que essa liquidez em abundância levariam as taxas de juros abaixo de zero. Para evitar que isso aconteça, o Fed remove parte da liquidez por meio dessas operações chamadas de reverse repos ou as compromissadas. Então parece que é algo assim, aquele será dos 3 patetas, com um balde ele injeta liquidez, com outro ele remove liquidez e fica fazendo essas operações. E é como ele tem operado praticamente desde das rodadas de quantitative easing lá em 2011, 12, 13, ou quando as reservas ficaram em excesso. Embora ele tenha dito que vai reduzir o balanço, ele está reduzindo muito lentamente, porque essa poderia ser uma dupla restrição das condições financeiras. Sobe juros para um lado e vende ativo para o mercado. Aí realmente é uma baita de uma pressão e é por isso que essa via vender os ativos de volta para o mercado, que seria o quantitative tightening, aperto quantitativo, isso ele está fazendo bem vagarosamente. O próprio Banco Central Europeu também não está fazendo isso. Na última semana, ele até aumentou o balanço em 20 bilhões de euros, porque não é tão simples. Se ele passa a vender os títulos que ele tem em carteira, é mais uma pressão vendedora no mercado. Imagina, se a gente está vendo essa venda
de títulos soberanos no mundo inteiro e esses rendimentos disparando, é isso que significa? O mercado está desovando bonds de governos? Se tem mais o Banco Central na ponta vendedora, esses yields vão disparar mais ainda. Então eles estão segurando e não vão vender tão rápido assim, não. Perfeito. Muito bem, Fernando. Muito obrigado pela entrevista. Luan? Fernando, na dúvida então, compre dólar? Na dúvida, sempre compra dólar. Acho que só para encerrar, essa é a discussão que a gente sempre tem, né? Eu sempre converso com ele sobre isso. A gente não pode ignorar a realidade mundial e a grande proeza que os Estados Unidos, o Fed, que eles conseguiram fazer com a moeda americana, que se tornou a moeda do planeta. Tem poderio militar, tem a Pax Americana, tem a própria economia dos Estados Unidos, e a verdade é que essa é a moeda do mundo. E simplesmente fazer um reset, né, o reinício nesse sistema monetário, não é tão simples assim. Então, por mais que o Fed também tenha uma inflação elevada, o dólar perdeu o poder de compra, as demais moedas perderam poder de compra mais do que o dólar, e ele segue o menos feio no campeonato de feiura das moedas mundiais. E sempre que tem crise, a galera corre pro dólar. Exatamente. Obrigado, pessoal. Valeu, Fernando. Um grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Muito bem, Hélio. Vocês falaram de mundo, Estados Unidos, Europa, China, Japão. O que o dólar forte influencia em Brasil? Bom, vamos lá. A gente sabe, né, que o real é a moeda estrela desse ano. A moeda, uma das pouquíssimas que valorizou contra o dólar. Todo mundo caindo e o real também. É uma boa notícia. Tem caído nos últimos dias, principalmente depois que o Fed confirmou a alta de 0,75% na última reunião da semana passada. Mas é assim, se você pegar, Luan, os últimos 3 anos, o real é uma das moedas que mais desvalorizou. E isso se explica temporalmente, né? Porque em 2019 o Banco Central foi bastante irresponsável, diminuindo os juros agressivamente, chegando a 4,25%, se não me engano, depois começou o Covid, baixou para 2%. Então, ali foi o período no qual o dólar saiu de 3,70 para 5 e pouco. E aí o real foi a moeda disparada que mais desvalorizou, numa época que o pessoal, os outros moedas não estavam desvalorizando. Aí, tardiamente, o nosso Banco Central acordou, mas fez o certo. Fez o maior ajuste de juros do planeta, levando de 2% para 13,75%. E é por isso que a gente não está sofrendo muito hoje, e é por isso que o real tem tido uma pequena valorização, enquanto todo mundo está caindo. Então, é claro que o dólar pode continuar subindo lá fora com seguidas altas dos juros do Fed, e aí o real eventualmente pode sofrer, mas eu acho que com os juros que a gente está hoje, a gente segura as pontas bem, né? Ou seja, Luan, eu acho que a gente está bem na foto em relação às outras moedas. Isso tem acontecido porque o ciclo da alta de juros do Brasil também começou antes dos outros bancos centrais do mundo, né? Mas a gente já até fez programa sobre isso, já teve linha de fogo sobre isso, e que a gente estava falando que nessa corrida para combater a inflação havia muita negligência dos bancos centrais. Eu quero sua opinião. No meio dessa corrida, quem está sendo mais irresponsável entre os bancos centrais do mundo? Bom, antes de responder, deixa eu contar uma historinha. Na verdade, quando a gente teve a grande inflação dos anos 70 nos Estados Unidos, onde a inflação chegou a 15% ao ano, né? E aí chegou o Paul Volcker, que se tornou presidente do Banco Central americano em 79, até antes do Reagan assumir, e ele fez o grande ajuste de juros. Eu diria que ele, Reagan e Thatcher foram os responsáveis pelo crescimento, por boa parte de o mundo ter tido um crescimento tão pujante nos últimos 40 anos. Tá? Porque eles enfrentaram a inflação como se fossem
bispos da Inquisição espanhola defendendo o credo dos juros, na verdade defendendo um credo monetarista, de gente que sabia que a inflação é um fenômeno monetário sempre e em todos os lugares, como dizia Milton Friedman. Então, eles sabiam do que estava falando. Depois disso, houve um período muito longo de êxito, porque eles liquidaram a inflação ali, né, com essas altas, levaram os juros dos Estados Unidos para 20%, Luan, 20%, os juros do Fed. Né? E a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos foi a 15% ao ano, a taxa de juros de 30 anos nos Estados Unidos foi a 15% ao ano. Você podia, em 1982, comprar um título de 30 anos e se aposentar, se você tivesse um bom dinheiro, ganhando 15% em dólar todos os anos. Então, parecendo até Brasil. Exato. Era a Jurobras era a Juros USA, né? Interest Rates Corporation. Né? E aí, durante a década de 90, início do ano 2000, o pessoal se acostumou e ficou complacente, Luan, com essa coisa de inflação baixa. Eles passaram a achar, não, a inflação não tem a ver com que isso, com injeção monetária, nada disso. Então, toda vez que tem um problema, injeta dinheiro e não vai ter inflação. Imagina, vai ter inflação? Como assim vai ter inflação? Aí, nunca teve, faz 20 anos que não tem inflação, por que vai ter agora? Até que teve. Então, e eu acho que essa reação tardia de cair a ficha de que isso é um problema, ainda não caiu completamente não, essa ficha. Tá? Não caiu. Então, o pessoal ainda quer acreditar que, não, veja bem, essa inflação é por causa da guerra na Rússia, é por causa das cadeias de suprimento, é porque, sei lá, o gasoduto quebrou, é porque o cara da Arábia Saudita, lá da Saudi Aramco, não está produzindo o suficiente. Ninguém aí está realmente querendo ver. E como a gente conversou com o Fernando, está todo mundo torcendo para, não, olha lá, já chegou na taxa de juros boa, para matar a inflação. Não está claro, como o Fernando falou, a gente não sabe até onde vai a taxa de juros, mas a taxa de juros do Fed está 3,25, enquanto a inflação está 8,5. Na época do Volcker, você chegou a ter 3% de taxa de juros reais, ou seja, 3% acima da inflação. Não estou dizendo que vai ser necessário isso agora, não, mas negativo em 5%, eu sei que não é. Tá? Negativo em 5% não mata nenhuma inflação, não. Né? Então, ainda tem muita ficha para cair, e pelo menos o Federal Reserve já levou para 3,25. Mas a Europa está lá, quase perto do zerinho. O Banco da Inglaterra está 1 e pouquinho. Falta muito, Luan. Estão falando que o Banco da Inglaterra, na reunião de novembro, vai ter que subir 1,5%. De uma reunião só, parece coisa do Brasil na década de 90, né? 150 basis points, 1,5% numa reunião. Então, é assim, o Fed acordou tarde, mas acordou, e está se movendo rápido, subindo juros em 0,75 pontos percentuais a cada reunião. Então, ele está fazendo, entre os países envolvidos, o melhor trabalho. Eu acho que o que está fazendo o pior trabalho vai ser uma disputa aí de feiura, né, como o Fernando falou, entre o Japão e a Inglaterra. Né? Mas o ECB logo atrás. Né? Ou seja, os três ali estão batendo cabeça sem querer subir os juros na velocidade que tem que subir, tentando postergar uma decisão inevitável. Enquanto isso, a inflação está lambendo e o câmbio está lambendo, o dólar está lambendo para eles, né? O dólar está subindo para eles. Então, Luan, é preocupante. Quando esses países vão acordar? Porque as moedas deles só vão estabilizar no momento em que os seus bancos centrais subirem a taxa de juros, que é o único instrumento que eles têm hoje. Ou seja, não está fácil para ninguém, mas na dúvida, compre dólar. Você concorda com a opinião de Fernando Urich e Hélio Beltrão? Comente aqui embaixo. Assine a Gazeta do Povo, o jornal que acredita no Brasil, e acesse os conteúdos do Instituto Mises Brasil. Obrigado, Hélio. Até o Linha de Fogo da semana que vem. Valeu, Luan. Abraço a todos. Tchau, tchau.